Terminou agora há pouco a partida aqui na Copa do Brasil entre Souza da Paraíba e Cruzeiro, e a zebrinha continua caminhando ou passeando nos gramados da Copa do Brasil. Tá aí, o Souza eliminou o Cruzeiro por 2-0, um jogo com chuva, e o Cruzeiro, que deu mole no primeiro e segundo tempo, jogou com o regulamento debaixo do braço, jogar pelo empate, e acabou amargando uma eliminação numa primeira fase. Vamos falar sobre o Vasco, vamos falar sobre essa dúvida, poupar jogadores para essa guerra que a gente vai ter lá no Hercílio Luz contra o Marcílio Dias. Muita gente acha que é tranquilo, não, bota titular o tempo todo, o jogador recebe para isso e tem que estar pronto para jogar toda hora. Não é bem por aí que a banda toca, não. Antes de trazer informações sobre o Vasco, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, beleza? Tá aí, ó, Cruzeiro tomou 2 gols no finalzinho do jogo, está eliminado da Copa do Brasil. Para você ter uma ideia de dimensão, a folha salarial do Souza é de R$200 mil, a do Cruzeiro 10 milhões. Aí, em campo, muita chuva, lama e um time com vontade de vencer, que foi o caso do Souza da Paraíba. Aí no finalzinho, o tal do Danilo Bala entrou e fez 2 golaços e sacramentou a eliminação precoce do Cruzeiro na Copa do Brasil. Vão ter vários outros jogos, eu tô falando desse porque eu acompanhei. Vai ter o Cuiabá, vai ter o Atlético Paranaense, enfim, tem vários jogos hoje na Copa do Brasil. Amanhã eu trago os resultados. Mas é para ligar um alerta, porque o Vasco joga no sábado contra o Volta Redonda. A gente sabe que é um campeonato que está nos causando prejuízo, tanto com relação à arbitragem, quanto com relação à lesão. Perdemos 2 jogadores para a temporada, um deles um titular, que é o Paulinho, e o Jair, Então a gente perde jogadores importantes para a temporada, tem um jogo no sábado, depois desse jogo tem que viajar, depois da viagem vai jogar contra o Marcílio Dias, 3 dias depois desse jogo contra o Volta Redonda. Se tem algum jogador que tem perigo de se lesionar, como o Verratti, que está com problema na costela, tem o Payet, poupa, entra no segundo tempo, mas eu não colocaria time titular para esse campeonato vagabundo, que é o Campeonato Carioca. A minha prioridade seria a Copa do Brasil. Vale dinheiro, vale classificação e vale título. Esse Campeonato Carioca não vale absolutamente nada, tá? O que vale pra gente é uma Copa do Brasil que dá para buscar. Mesmo jogando com um time misto, dá para ganhar do Volta Redonda. Essa é a minha opinião, queria a sua opinião. Vale a pena correr o risco? É isso mesmo? Joga contra o Volta Redonda, 3 dias depois viaja, joga uma decisão de Copa do Brasil e corre o risco que o Cruzeiro correu. Deixa a sua opinião aqui, que eu vou trazer mais uma notícia sobre o Vasco. Invasão de estrangeiros no Brasil, na verdade é sobre o futebol brasileiro. O número de estrangeiros, que era de 5 e a CBF mudou em fevereiro de 2022 para 7, Você pode levar 7 estrangeiros para a partida, o clube pode contratar 50 se quiser, mas pode só relacionar 7 para ir para o jogo, Agora ele pode aumentar mais uma vez, isso porque os 20 clubes da Série A devem se encontrar para uma reunião onde vai ser debatido esse tema e vai entrar em votação um aumento de números de estrangeiros nos times do futebol brasileiro de 7 para 9 estrangeiros. É isso, é quase um time, vai ficar 2 vagas para brasileiros aí. Pra você ter uma ideia, o país sul-americano que mais aceita estrangeiro é o Equador, que são 8. Na Argentina são 6, só que só pode 5 ir para campo. Lá é diferente, lá até para contratar só pode ter 6 no elenco, só 5 pode ir para as partidas. O Vasco tem 7 estrangeiros, é o Pumita, o Rojas, o Medel, o Galdamez, o Esforza, e o Payet e o Verratti. 7 saíram lá, o Capasso e o Orediano. O Capasso foi para o Olímpia do Paraguai e o Orediano foi para os Estados Unidos. Então tá aí o Vasco com 7 estrangeiros, que ainda está, ou estaria, ou vai ou não vai, não sei. Aí você tem que olhar as capas de quem contrata jogador pro Vasco todo dia. Porque tem YouTube que tem grandes contratações pro Vasco todo santo dia. Aí vai ver com eles, mas parece que o Vasco está interessado no Luciano Rodrigues, que é uruguaio, no Depena, que é uruguaio, e agora pintou mais um jogador, e mais um jogador do Genoa, que é um atacante, O nome do cara é Júnior Messias, tem 32 anos, e é brasileiro. Ele passou a seguir o Vasco nas redes sociais e parece que há
um interesse no jogador. Então tá aí, Júnior Messias, não conheço, não vou criticar, porque senão vou fazer crítica igual foi o Galdamez, né? E ele chegou e deu conta do resultado, do recado, né? Então tá aí, Júnior Messias. Só me espanta a questão da idade, né? 32 anos de idade. Se realmente concluir a negociação, a 777 que não abre para jogadores acima de 30 anos, vai abrir uma exceção para o jogador do próprio grupo, tá aí. Seria, né? Se esse jogador realmente for vir para o Brasil. E essa reunião que eu falei para abrir o número de estrangeiros para aumentar para 9, ela deve acontecer no final de fevereiro ao início de março. Ela tem que acontecer antes do início do Campeonato Brasileiro, tá? Que aí já começa o Brasileiro com essa nova regra e o Vasco pode então contratar mais 2 estrangeiros se essa regra deve passar. Ela deve passar. Então o Vasco tem aí a possibilidade de contratar mais 2 estrangeiros. Eu nunca vi um Vasco com tantos estrangeiros como o Vasco tem agora, e pode ter, né? A gente pode entrar em campo com praticamente um time de estrangeiros, ter só 2 jogadores brasileiros no time, tá? Falar em jogadores estrangeiros, a torcida do Vasco invadiu o Instagram, as redes sociais do atacante francês Giroud, de 37 anos, jogador de seleção, Milan, jogador que acho que jogou junto com o Payet, e invadiu o Instagram dele para pedir para ele vir para o Vasco da Gama. É válido, né? Acho que mostrar aí a força da torcida. Só que tem algumas pessoas que exageram nessas mensagens. Enfim, tá aí muita gente sonhando com o Giroud. O que pode pintar no Vasco é o tal do Júnior Messias. Para finalizar o vídeo, só falar aqui do meu colega, do meu amigo que foi brutalmente assassinado. E eu trouxe aqui para vocês que acompanham o canal, que ele é um influencer também, era um influencer que estava em várias lives aí de Vasco debatendo os problemas, o dia a dia do Vasco da Gama, que é o Mauro Canelas. Saiu hoje as imagens, né, do assassinato, tá inclusive lá no Instagram, e já tem aí o suspeito de ter cometido essa covardia. É um tal de Dudu, tá? Vou colocar a foto aí que ele está sendo procurado. Se você souber de alguma coisa, tá o telefone aí para você entrar em contato. O Dudu está sendo procurado e ele é o provável autor desse crime covarde. E dizem que, eu tinha falado aqui que tinha sido briga de trânsito, mas não, parece que eles estavam em um bar e discutiram e ele foi em casa buscar uma arma branca e desferiu os golpes nele no trânsito. Aí tá, a imagem está lá no Instagram, tá bom? Então, que se faça justiça. Se realmente foi esse cara, ele tem que ir pra cadeia e pagar pelo que ele fez. Tirou a vida de um pai de família, de uma pessoa muito querida por muitos, né, como nós, vascaínos. Então ele tem que pagar, ele tem que ser responsável pelo que ele fez. Bacana? Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.